Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E Israel disse nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, que houve progresso nas negociações sobre um cessar-fogo no Líbano e indicou que a Rússia poderia desempenhar um papel impedindo o rearmamento do Hezbollah através da Síria, embora o grupo apoiado pelo Irã tenha dito que não recebeu novas propostas de trégua. Atingido pela ofensiva israelense, o Hezbollah afirmou que contatos diplomáticos estavam em andamento, envolvendo seus apoiadores em Teherã, Washington e Moscou, enquanto reiterava sua disposição para continuar lutando, dizendo que tinha armas suficientes para uma guerra longa. Conversa. Em Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que a guerra contra o Hezbollah ainda não havia terminado. O principal desafio para qualquer acordo de cessar-fogo seria a fiscalização, afirmou ele, embora houvesse um certo progresso nas negociações. Após rodadas anteriores de diplomacia infrutífera, lideradas pelos Estados Unidos, principalmente pelo governo de Joe Biden, para garantir uma trégua no Líbano, os comentários indicam um novo foco na questão, já que o presidente Biden se prepara para deixar o cargo em janeiro, com o presidente eleito Donald Trump chegando, prestes a assumir. Enquanto isso, as esperanças de uma trégua em Gaza sofreram um revés com o Catar suspendendo seu papel de mediação. Incitado pela guerra em Gaza, o conflito na fronteira entre o Líbano e Israel se arrastava há um ano antes de Israel partir para a ofensiva no final de setembro, bombardeando amplas áreas do Líbano com ataques aéreos e enviando tropas para o sul. Saar, durante uma coletiva de imprensa em Jerusalém, disse que Israel estava trabalhando duro com os Estados Unidos em um cessar-fogo. Israel deseja que o Hezbollah permaneça ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e que seja impedido de se rearmar, afirmou ele. Saar enfatizou também que um princípio básico para qualquer acordo seria impedir que o Hezbollah trouxesse armas para o Líbano a partir da Síria. Isso é vital para o sucesso de qualquer acordo no Líbano, disse ele. E os russos estão, como vocês sabem muito bem, presentes na Síria. E se eles concordarem com esse princípio, acredito que possam contribuir de forma eficaz para esse objetivo. Bom, isso foi dito pelo Saar, né? Gerson Gomes, que está conosco, qual é o seu entendimento sobre o que disse o representante de Israel? Ô Gerson, nós estamos sem o áudio, eu acho que você tirou o áudio aí. Tá tudo bem? Fala aí, Gerson. Aí voltou. Tá sem áudio aí? Tava, agora voltou. Não, agora não mexi em nada aqui, não. Não, então deve ter sido mesmo qualquer problema técnico aqui da internet. Mas qual é a sua opinião sobre o que disse ele, Gerson? Paulo, muito bom estar de volta hoje na terça-feira, e os acontecimentos vão evoluindo muito rápido nesse período de transição da chegada do Donald Trump à Casa Branca, em que vários ajustes já são feitos em várias partes do mundo. Israel não poderia ser diferente. Lá, o que nós percebemos neste momento é a convicção de que aquele apoio que era dado pelo governo Biden, meio contraditório, que enfrentava resistências dentro do próprio Partido Democrata e que muitas e muitas vezes passava sinais divergentes para o próprio grupo terrorista do Hezbollah, do Hamas, e até mesmo por ter interrompido todo aquele programa que agora será retomado pelo Trump de bloqueio ao Irã. E nós não podemos esquecer que não existiria o Hamas, o Hezbollah ou os Houthis no Iêmen se o Irã não os municiasse, não entregasse armamentos sofisticados e os financiasse. Eles são o que nós chamamos de proxies, ou seja, são aqueles que utilizam ou que o Irã utiliza para desestabilizar Israel. E agora,
com a volta de Donald Trump, todos sabem que eles estão correndo contra o tempo. O Hezbollah, por exemplo, Paulo, ele tem grandes conexões na América do Sul, na Venezuela, na Nicarágua, mas sobretudo na Bolívia e na área dos produtores de cocaína. Essa articulação entre o narcotráfico e o grupo terrorista Hezbollah, que chegou ali na nossa tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, mas que hoje vive sob pressão, já que tanto a Argentina quanto o Paraguai se afastaram daquela proposta do Foro de São Paulo e já não é uma área muito amistosa para essas atividades. Mas a Bolívia os acolheu e até mesmo a Venezuela também acolheu parte dos grupos iranianos e do Hezbollah. Essa lavagem de dinheiro feita, seja com ouro, seja com narcotráfico, troca de armamentos, é utilizada ou amplamente utilizada pelo Irã há bastante tempo. Mas agora os serviços de inteligência devem se voltar, e inclusive o Trump já disse que voltará a fazer a contenção do narcotráfico, utilizando inclusive a Marinha do Exército do Sul dos Estados Unidos, do Comando Sul. Você sabe que aqui na Flórida nós temos o Comando Sul, que é responsável pela área de Caribe, América do Sul, e agora eles voltam àquela atividade contra o narcotráfico que acaba resvalando no Hezbollah. Todo mundo hoje já sabe que com o retorno do Donald Trump, o Hamas ele terá uma grande pressão ou para devolver os reféns, que ainda porventura estejam vivos, ou para ceder o local ou a localização dos corpos daqueles que eventualmente já estejam assassinados ou já tenham falecido dentro daquele período que já tem mais de um ano em que eles foram retirados dos kibbutz, daquela festa ali no sul de Israel. Então, eu creio sim, Paulo, que tanto o Hezbollah quanto o Hamas, e até os Houthis, eu não sei se você viu, eles também fizeram uma declaração de que eles pararão agora, não se sabe por quê, de repente, resolveram parar de atacar os navios mercantes que entram ali pelo Golfo em direção ao Canal de Suez. Então, você vê que, de repente, todos estão buscando uma posição de mais sabedoria ou de contenção, porque sabem que os Estados Unidos não manterão aquela política que o Partido Democrata entendia que deveria ser diferente do presidente Trump em relação ao programa nuclear iraniano, por exemplo. Então, eu creio sim que haverá muitas mudanças. O próprio Hezbollah deve se deslocar ao norte do Líbano, mas eu quero te dizer que eu creio, sinceramente, que pode haver uma mudança, inclusive, dentro do Irã. Há quem diga que os dias dos ayatolás está chegando ao fim também com o retorno de Donald Trump. Vamos ver, vamos observar. Pois é, e ele voltando com essa força toda, né, é muito provável que isso aconteça. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai falar da situação agora nos Estados Unidos, né? Inclusive com a escolha da liderança no Senado, e eu vou querer que você fale um pouco mais sobre isso. Mas o que me chamou a atenção, e aí me parece mais preocupante, foi o que disse hoje o ministro das Finanças de Israel, mais radical. Ele afirmou nesta segunda-feira, 11 de novembro, que espera que Israel amplie a sua soberania sobre a Cisjordânia ocupada em 2025. Vai ficar ruim isso aí. O ministro, o nome dele é Bezalel Smotrich, que também exerce um papel importante de supervisão no Ministério da Defesa em relação aos colonos, como parte de seu acordo de coalizão com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse em uma coletiva de imprensa em Jerusalém que espera que a nova administração de Trump em Washington reconheça a iniciativa de soberania israelense. Smotrich, há anos, defende essa soberania sobre a Cisjordânia, uma área que os palestinos desejam para a criação de um futuro Estado. Isso já pode ser mais perigoso para a paz na região, né, Gerson? Não tenha dúvida. E eu creio também que ele não tem um apoio político necessário para esse passo a mais. Quem acompanha a história de Israel sabe que, antes do ataque do 7 de outubro, Benjamin Netanyahu vivia uma instabilidade já de anos, em que, para conseguir se manter no poder, ele foi obrigado a várias configurações diferentes de uniões dentro do parlamento de Israel.
O parlamento de Israel, e ao contrário do que a maioria das pessoas pensam ali do Oriente Médio, é de fato uma democracia extremamente exuberante, muito exuberante. Você tem representação dos árabes, cidadãos árabes ali, você tem representação de cristãos, que são minoritários, mas de judeus ortodoxos, até mesmo daqueles que são a maioria, que são os progressistas. Se nós olharmos aqui para os Estados Unidos, a maioria da população de judeus aqui dos Estados Unidos é filiada ao Partido Democrata. Eles têm uma grande maioria propondo que, sim, sejam criados os dois estados. Porém, por incrível que pareça, a quem não interessa esse acordo é justamente aos grupos terroristas, em especial ao Hamas. Quando você fala da Cisjordânia, eu tinha essa impressão quando eu fui a Israel, Paulo, que a Cisjordânia ficava na autoridade palestina e o Hamas ele tinha controle somente sobre a faixa de Gaza. Me enganei. Quando eu fui na área da Cisjordânia, eu encontrei várias cidades. E eu digo cidades porque no mapa constava que ali eram locais que a ONU mantinha como se fossem campos de refugiados. E quando você chega lá, são condomínios de apartamentos melhores do que os conjuntos habitacionais do Brasil, diga-se de passagem, muito bem organizados, com uma infraestrutura muito boa, comércio. E eu falei, isso aqui que é o campo de refugiados? E aí a gente conversa com o pessoal e descobre que essas áreas, várias dessas áreas, já são controladas pelo Hamas, dentro da Cisjordânia. Então você veja que é uma dificuldade muito grande para a questão de segurança. O debate que eu encontrei, pelo menos mais legítimo lá em Israel, foi o seguinte: eles devem ter autonomia administrativa, inclusive existem níveis diferentes, existem áreas na Cisjordânia que são completamente controladas pela autoridade palestina, existem outras que a autoridade palestina ela tem o controle administrativo, mas não tem o controle de segurança, ou seja, o policiamento é feito por forças de Israel, e existem outras áreas que até a administração é feita, principalmente ali em Jerusalém. Então, quando a gente olha a realidade, eu vou te dizer uma coisa que eu também não sabia. Somente 30% de toda a área da Cisjordânia é ocupada pelos palestinos, ou seja, pelos árabes palestinos. O resto está vazio, você anda em quilômetros e quilômetros e quilômetros vazios. E quando você entra no território israelense, você vê plantações, você vê cidades, inclusive é bem nítido a diferença até do solo, que é mais plantado do lado israelense do que do lado palestino. E eu conversando com os cidadãos israelenses, eles disseram, nós teríamos interesse de financiar, inclusive, a atividade agrícola da Cisjordânia, dos próprios palestinos. Mas essa tensão política ela é mantida artificialmente, infelizmente, porque a esses grupos não interessa um acordo de paz. Mas eu creio que isso está mudando. Você sabe que o Trump, um pouco antes de deixar o poder, o Acordo de Abraão, ou os Acordos de Abraão, estavam muito adiantados, e a própria Arábia Saudita disse que, se houvesse a possibilidade da criação, pelo menos de 2 estados administrados, desde que Israel mantenha sua segurança, seria possível que esses acordos fossem novamente alinhavados. Eu acho que é por aí, Paulo. Israel jamais deixará a parte da Cisjordânia 100% sob o controle da autoridade palestina no que diz respeito à segurança, à defesa. Sabe por quê? Quanto tempo demoraria um caça para sair ou para passar ali da Jordânia para chegar a Tel Aviv? São minutos. É impressionante. Se você não tiver um sistema de defesa muito bem feito, ali, inclusive, contando com a colaboração da Jordânia e até contando com a colaboração da Arábia Saudita também, você teria Israel totalmente vulnerável. Então, a verdade é que a administração, eu creio sim, que passará à autoridade palestina, inclusive a reconstrução da faixa de Gaza, há quem diga que será capitaneada por países sunitas do Golfo Pérsico. O Israel não se opõe a isso. Israel, inclusive, está disposto a colocar dinheiro na reconstrução da faixa de Gaza. É uma praia lindíssima, é um local ali na beira do Mediterrâneo. É a continuação do mesmo litoral de Tel Aviv. Se nós pudéssemos ter ali uma exploração turística, comercial, em vez de cavar túneis para armar aquela força que quer lutar e disputar com Israel,
com certeza ali a faixa de Gaza seria uma área lindíssima explorada pelo turismo ali do Mediterrâneo. Então, você tem razão, é um momento difícil, a Cisjordânia é uma complicação do ponto de vista da segurança, mas eu não creio que o Benjamin Netanyahu e nem esse ministro das Finanças terão apoio da própria população de Israel, que é muito progressista e quer uma situação de paz e quer conviver com os palestinos ali naquela região. Eu acredito que Benjamin Netanyahu deu uma volta por cima, né? Ele estava bem perturbado, estava numa situação politicamente complicada, mas com esses conflitos, agora ele acabou dando uma volta por cima em termos de popularidade e agora me parece que as coisas vão assentar. Agora, realmente, explorar uma expansão para o lado da Cisjordânia é uma coisa que vai colocá-lo de novo contra a opinião pública e isso não vai ser legal. E agora um outro assunto, Gerson, essa aqui também é muito boa. Jason Miller, será indicado para um cargo na Casa Branca, na administração de Donald Trump e Elon Musk. O empresário atuou como conselheiro sênior e porta-voz do candidato republicano durante a campanha presidencial deste ano. Considerado o braço direito de Trump, Miller chegou a ser detido no Brasil em 2021 por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Você lembra disso, Gerson? O empresário que estava no aeroporto de Brasília e foi conduzido para prestar depoimento na Polícia Federal no âmbito do inquérito dos atos democráticos, o mesmo que investiga o ex-presidente Bolsonaro. Na ocasião, Miller permaneceu em silêncio, não abriu a boca para responder absolutamente nada. Logo depois, ele teve o retorno aos Estados Unidos liberado. E aí, só para a gente falar de Alexandre de Moraes, Trump, né? Não é nem para falar de Alexandre de Moraes. Para você ter alguém para falar de Alexandre de Moraes para Donald Trump, não vai faltar, né? Tem muita gente aí já para encher a cabeça do Donald Trump a respeito da situação do judiciário no Brasil. Não é? Como é que você vê isso aí? Essa é mais uma página, né, do desgaste que o Supremo Tribunal Federal no Brasil ele se submeteu nos últimos anos quando decidiu entrar na guerra, na disputa política. Alexandre de Moraes, de fato, ele é quase um vilão conhecido aqui nos Estados Unidos, desde que a Maria Elvira Salazar levantou a foto dele naquela audiência do Congresso, e antes mesmo, quando esse incidente aconteceu e o próprio jornalista português também, Sérgio Tavares, ele teve um incidente de ser detido pela Polícia Federal no Brasil. Todos esses eventos, eles acabam construindo uma imagem internacional do Brasil muito negativa. Hoje, eu creio que, inclusive, editoriais, o próprio mainstream jornalístico já reportou, o New York Times, outras mídias, inclusive de esquerda, já reconhecem que o Brasil existe um nível de lawfare, de uso, de instrumentalização do poder judiciário para perseguição política em níveis inaceitáveis. O próprio Partido Democrata aqui, ele era um dos grandes arautos da liberdade de expressão algumas décadas atrás. E hoje, assim como ele se afastou do trabalhador e se elitizou, a própria liberdade de expressão e os direitos humanos, que eram bandeiras do Partido Democrata, hoje são defendidos, por incrível que pareça, pelo próprio Partido Republicano. A presença de Elon Musk nesse time agravou ainda mais, porque você sabe que o que aconteceu com o Twitter, com o X, e que chegou a resvalar até para Starlink, isso repercutiu muito mal aqui nos Estados Unidos. Então, o Jason Miller é mais um capítulo dessa história que também tem o Felipe Martins. Não se esqueça que o Felipe, ele não só é amigo da família Trump, ele é conhecido pela família Trump, como a situação dele foi criada com a participação de alguém aqui do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, porque foi gerado ali um I-94, que é um documento que mostra as entradas e saídas, que depois se mostrou falsificado, mudaram o nome, número de passaporte estava errado, nitidamente foi um documento forjado. Agora, forjado por quem? Com a participação de quem? A pedido de quem?
Tudo isso agora será muito mais facilmente esclarecido, Paulo. E eu ouso afirmar que o Trump, ele tem muitas outras coisas para se preocupar, mas esses temas do Brasil não ficarão relegados ao segundo plano, não cairão no esquecimento. Não só por causa do Jason Miller, mas também porque o Elon Musk, agora nessa semana, ele reeditou aquele tweet que ele tinha feito lá atrás, colocando o Alexandre de Moraes atrás das grades e dizendo, a sua hora vai chegar. Ou seja, não caiu no esquecimento. A situação no Brasil, embora o ministro Alexandre ele esteja redobrando a aposta, ele até esteja agudizando mais ainda essa questão da perseguição política, eu creio que tanto Donald Trump quanto o Departamento de Estado e até mesmo, por que não dizer, o Departamento de Defesa, que tem todos os acordos com o Brasil, tem uma série de projetos acontecendo. Agora, nesse exato momento, nós aumentamos a aquisição de caças Gripen da Suécia, que está na OTAN. Ao mesmo tempo, a Suécia encomendou mais um KC-390 Millennium da Embraer. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, Paulo, que indicam que a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil não diminuirá, pelo contrário, aumentará durante o governo Donald Trump. E algo me diz que Lula e sua turma já preparam aquela famosa saída do Leão da Montanha, da nossa época dos desenhos animados, né? Saída pela esquerda. Ou pela esquerda, eles ali são pela esquerda, né? Mas vão ter que sair porque a convivência será muito difícil, Paulo. Não, com toda certeza. Eu ia falar um negócio agora, me escapou, rapaz. É também bem interessante. Mas vamos dar no sequência. Lembrei. Eu acho que muito disso, né, Gerson, né? A gente tem que falar a verdade, a gente tem que reconhecer. Me lembra muito a Bíblia quando da parte onde se fala da briga de Davi com Golias, né? Nós temos aí os Davis dessa luta toda contra o Golias, que esses Davis são Paulo Figueiredo, o Constantino, você, o deputado Van Hatten, né, o senador Girão, porque se não fosse por vocês, talvez essa situação não chegasse aonde chegou. Não é verdade? Ou seja, tudo que os Estados Unidos sabem hoje, que essa nova administração que está entrando novamente na Casa Branca sabe hoje, é graças a vocês, né? Que foram aí, que alertaram, que brigaram, que apresentaram. A Maria Elvira Salazar, o conhecimento que ela tem, né, dessa situação do Brasil se deve diretamente a vocês, né? Isso tem que ser reconhecido, né? Até mesmo o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Que muitos... Lembra quando o Eduardo Bolsonaro foi indicado para ser adido militar aí nos Estados Unidos, né? Foi adido militar? Não, né? Embaixador. Embaixador. Exatamente. E aí todo mundo dizia que ele era incapacitado para isso, que era muito novo, que não tinha capacidade para isso ou para aquilo, que mal sabia falar o inglês. Ele provou justamente o contrário. Justamente o contrário, foi uma pessoa extremamente importante nesse processo todo que nós estamos vendo agora, desse refortalecimento da direita, e vai trazer resultados. É apenas um início, e vocês todos, e principalmente, né, o deputado, o Eduardo Bolsonaro, o Van Hatten, o senador Girão, não vão deixar cair no esquecimento. São essas pessoas, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que tem acesso direto ao presidente Trump. Ele vai estar informando, não deixando o presidente esquecer absolutamente nada. O Eduardo tem contato direto com a família, com os filhos, né, de Donald Trump. Então, ainda tem o Elon Musk ainda, o contato com o Elon Musk também é bem direto. Então, essas Você lembra que o Gustavo Gayer falou diretamente com o Elon Musk, ele respondeu um tweet e depois fizeram um contato. Disso, o Elon Musk ele teve muita atenção para o problema no Brasil. A verdade é que, ao contrário do que todos imaginariam, o homem mais rico atualmente no mundo, com empresas de tecnologia em diferentes setores, ele dispensou uma atenção ao Brasil e ele conhece a problemática do Brasil profundamente. E como você falou, e nós tratamos ontem, inclusive, quando a gente falou no programa sobre imigração, existem dois tipos de pedidos de asilo político aqui nos Estados Unidos. O defensivo, que é aquele que é feito ali na fronteira do México,
Pessoal que chega a pé, cruza a fronteira, se entrega para as autoridades e entra com um pedido de asilo defensivo. 95% desses pedidos, eles não estão de acordo com a legislação, ou seja, você não tem como provar que você é um perseguido político no seu país. Você está entrando porque você quer uma vida melhor, ou porque você quer de fato viver nos Estados Unidos, ou por qualquer outra razão. Agora, quando você entra legalmente nos Estados Unidos e você faz um pedido de asilo político, é o pedido de asilo afirmativo. Esse pedido, o Brasil não tinha ninguém com esse pedido aqui nos Estados Unidos praticamente. O Serviço de Imigração nem constava no Serviço de Imigração o Brasil como o país que pudesse vir a pedir um asilo político. E aí, quem foi que inaugurou essa leva? O Alan dos Santos. O Alan dos Santos foi o primeiro. E o Alexandre de Moraes tinha uma obsessão de pedir que ele retornasse por sua prisão, foi para a Interpol, pediu de diversas formas que fosse extraditado e nada disso aconteceu. Logo depois nós tivemos os casos da Elisa Robson, que é a autora daquele livro que foi entrevistar o Hugo Carvajal lá na Espanha, e que hoje você vê, nós temos assassinatos acontecendo no aeroporto de Guarulhos, nós temos advogados ligados à compra de sentenças. Isso que o crime organizado hoje já começa a se assemelhar ao México, aos cartéis mexicanos, aquilo que a gente via nos cartéis colombianos. Isso no Brasil hoje já é uma realidade, e a Elisa Robson teve que pedir asilo político aqui. E depois dela nós temos a juíza Ludmilla, que também entrou com asilo político. E depois da juíza Ludmilla, nós temos a Gabriela Ritter, presidente da ASFAV, que também estava tratando a sua filha aqui de uma doença raríssima, e no meio dessa confusão não podia voar com a menina de volta, e tem lá o pai sendo condenado, todas aquelas famílias, quase 2.000 famílias sendo assistidas pela ASFAV, e ela também é obrigada a fazer o pedido de asilo político. O pai hoje se encontra na Argentina. Então, hoje nós temos uma situação no Brasil, Paulo, em que vários, e não são só esses, já outros brasileiros que chegaram aqui aos Estados Unidos e pediram asilo político. E por incrível que pareça, hoje o escritório do Rick Scott, que é o senador que está disputando, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, a liderança da maioria no Senado, esse senador, que era o arauto da comunidade cubana, dos venezuelanos, era tido alguém muito identificado com os perseguidos políticos, hoje ele assumiu, é um dos padrinhos da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Ele de fato entendeu o problema político. Então, é isso que você falou, hoje é muito difícil que a sociedade americana seja iludida ou ludibriada de que no Brasil nós temos um governo democrata, que nós temos um Estado de direito e que nós temos uma democracia exuberante. Muito pelo contrário, Paulo. Todos sabem o que está acontecendo no Brasil hoje. Pois é, e se a justiça brasileira soubesse que iria acontecer isso, não teria expulsado, provocado a expulsão dessas pessoas todas que estão aí nos Estados Unidos dando essa dor de cabeça tremenda para as autoridades brasileiras, né? Mas agora há pouco você falou do senador Rick Scott, e essa semana tem eleição aí nos Estados Unidos para se definir amanhã. A liderança no Senado amanhã, né? Nessa quarta-feira, não é amanhã, isso? Quarta-feira. Fala um pouco sobre isso aí. Você vai estar lá, Gerson? Legal. Vou para Washington amanhã para acompanhar essa eleição. É interessante que essa é a segunda eleição mais importante dos Estados Unidos este ano. Donald Trump venceu e foi uma vitória acachapante, né, irrefutável. Ele venceu em todos os swing states, ou seja, aqueles estados que ora votam democrata, ora republicano, ele venceu em todos. Conseguiu a maioria no Senado, e não foi uma maioria de 1, 2, não, mas ele conseguiu uma maioria de 53 cadeiras. Existe uma cadeira ali que ainda está em disputa da Kari Lake, parece que ela vai perder novamente. E existe uma característica, Paulo, que Donald Trump diz que ainda fará essa correção. Me lembra muito o Bolsonaro, quando ele venceu em 2018. Você lembra que Bolsonaro, quando venceu em 2018, ele disse que precisava ser refeito o processo eleitoral e o voto impresso e a contagem pública, o voto auditável deveria ser retomado? Você lembra que quando ele venceu em 2018, as pessoas diziam assim, mas se você ganhou, para que você tem essa obsessão? O Trump
está fazendo a mesma coisa aqui. Ele ganhou, e sabe por que ele está com essa obsessão? Porque a Kamala Harris só venceu em estados, olha o que eu vou falar, a Kamala Harris só venceu em estado onde não é exigido a identidade para votar. Vou falar de outra maneira. A Kamala Harris não venceu em nenhum dos 50 estados americanos aonde a legislação foi modificada depois daquela última eleição de 2020, exigindo que os eleitores se cadastrem, se identifiquem, assinem os documentos e provem que eles estão habilitados para votar, são cidadãos americanos e estão ali presentes realmente. Então você veja, a Kamala Harris não ganhou em nenhum dos 50 estados onde a identificação é exigida. Então, todo esse processo, Paulo, que está acontecendo, essa acomodação, essa correção, ela vai acontecer. E, de fato, o que aconteceu em relação ao Senado? Nós temos agora a situação em que o Partido Republicano tem a maioria. E como é diferente do Brasil, porque o presidente do Senado, que no Brasil é o Rodrigo Pacheco, aqui nos Estados Unidos o presidente do Senado é o vice-presidente da República. Mas é uma presidência simbólica que é utilizada somente em algumas ocasiões cerimoniais e, obviamente, ele tem o voto de desempate, porque nós temos 100 senadores aqui, 2 por estado. E esses senadores têm mandatos de 6 anos, diferente do Brasil. E eles também têm mandatos meio alternados, alguns morrem, alguns saem antes do mandato, mas normalmente, como aconteceu agora, a maioria dos estados vota em um senador e na outra eleição será eleito mais um outro senador. O que aconteceu agora? Um grupo do Partido Republicano, que é chamado aqui de Rhino, ou que o Republicans, que são republicanos somente de nome, seria Republicans in name only, por isso que é Rhino. Esse Rhino, ele na verdade é um grupo dentro do Partido Republicano que não engole o Donald Trump. Por incrível que pareça, Trump ele conseguiu nas midterm elections tirar quase todo mundo daqueles que votaram a favor da sua cassação. Ou seja, ele saiu do mandato quando ele perde a eleição de 2020 e houve senadores do Partido Republicano que votaram a favor de um terceiro impeachment que o tornaria inelegível. Por incrível que pareça, alguns desses senadores ainda estão lá. E eles se organizaram, Paulo, para antecipar a eleição da liderança da maioria. A liderança da maioria, na verdade, é quem manda no Senado, quem faz as pautas, quem organiza as comissões. Então, é quase como se fosse o presidente do Senado. É o que exerce realmente a liderança. E sabe o que aconteceu? Eles se organizaram e lançaram 2 candidatos. Um deles, muita gente diz, inclusive, que ele é mais democrata do que republicano, e o outro, embora seja um republicano, ele é o braço direito de um grupo que é desafeto do Donald Trump. Eles estão resistindo de toda forma, e só tem 3 nomes concorrendo. E sabe quem é o terceiro nome? O Rick Scott. Exatamente aquele que você votou nele, que eu sei, que você já me falou do seu voto secreto, e a minha família também, e toda a comunidade brasileira, todo mundo votou no Rick Scott aqui, ele teve uma vitória muito grande aqui, e ele nem imaginaria que seria jogado nessa fogueira. Quem foi que alertou o eleitor para essa articulação? Porque você sabe que o voto será amanhã, amanhã, quarta-feira, ele acontecerá secretamente, veja só, voto secreto, veja como são parecidas as articulações, né? A população está se perguntando, por que o meu senador não pode fazer o voto aberto? É o mesmo debate do Brasil, eles estão se articulando por baixo, tentando não dar o poder total, a hegemonia a Donald Trump, mas ele já avisou. O Tucker Carlson foi para as redes sociais, para o X, para o Twitter e falou assim, o que está acontecendo? Quer dizer que o Donald Trump tem uma vitória avassaladora e o Senado está conspirando dentro do Partido Republicano? E agora também o Elon Musk já foi para cima e as redes sociais, eu estava vendo inclusive as apostas, né, que estavam sendo colocadas agora, o John Thune, que estava na frente, já caiu para 24%, o John Cornyn, que também estava na frente do Rick Scott, já caiu lá para 7%, e o Rick Scott já está com quase 70%. E o Rick Scott estava lá atrás, ninguém nem sabia dessa votação.
mas agora está todo mundo atento e eu estou indo amanhã para Washington para fazer essa cobertura. Na quinta-feira eu farei também matérias especiais, eu pretendo inclusive fazer o Mundial Telenotícias, se você autorizar, puxar de sexta para quinta-feira para aproveitar a minha estada lá em Washington. Então vamos ver. Perfeito. Vai ser muito bom. A disputa não acabou, Paulo, não acabou. É isso aí. Mas vai dar tudo certo. Grande abraço, Gerson, e a gente continua aí conversando, tá? Forte sucesso aí na cobertura. Até quinta-feira, se Deus quiser.